que cada time precisa para estar na Série A em 2026. Fred Figueroa, esse é o tema do nosso programa, do nosso raio-x da Série B dessa vez, companheiro. Exatamente, Celso. A gente vai, nesse programa aqui, detalhar, tá, o que cada um dos 5 times precisam para conquistar uma das 3 vagas. Depois dessa Série B que gastou todos os nossos adjetivos e, no final das contas, eu defini que é a melhor experiência do modelo de pontos corridos que o Brasil já teve, tá? A maior experiência foi essa Série B, porque a gente nunca viu um campeonato tão dinâmico com tantas possibilidades. Achatado, de certa forma, né? S Altos e baixos, times com sequências impressionantes, que chegavam e depois entravam numa fase completamente negativa. Foi uma alternância, Celso, de possibilidades. Se a gente parar para fazer uma retrospectiva, a gente vai ver que 11, 12 times, tá, flertaram em algum momento com o G4, talvez até mais. Times que a gente já não apostava absolutamente nada, conseguiram resgatar suas campanhas e foi uma longa jornada, tá? Que chega para sua última rodada com apenas um time garantido na Série A, o Curitiba, e 5 equipes disputando 3 vagas. Esse programa é sobre essas 5 equipes, Celso. Muito bem. Então, a partir de agora, a gente já segue oficialmente dentro da nossa pauta no nosso raio-x Bet Nacional da penúltima rodada. Você sabe que dessa vez, Sim, acertassem. Foi mesmo, mas João. não foi aquela, né, não teve aquele ganho que eu tive, que eu teria da outra vez não fosse o CRB, tá? Olha aí. Mas dessa vez a Bet Nacional Foi mesmo. trouxe Compartilhou. compartilhou. Foram Sushi. 2 O apostas, né? jantar foi sushi. Isso, 2 apostas que eu tinha feito. Uma, vitórias do Goiás e do Criciúma, uma dupla, e uma tripla, vitórias do Goiás, do Criciúma e do Atlético Paranaense, que fez o gol simplesmente na última bola, no último segundo da partida. Eu já nem esperava mais, eu já estava feliz porque a dupla estava anulando qualquer prejuízo, né, da tripla. De Mas, de repente, repente, virou um lucro. venha. Não, Eita. não foi o que seria, né, da 36ª rodada, mas deu tudo Ali era certo. 20, uma odd de 20 que tu entrou, né? 25. 25, porra. E aí, Era 100 surreal. que virava 2.500. Surreal, surreal. Pois é, então aqui tá no nosso raio-x Bet Nacional da 37ª rodada, Fred. Vamos falar justamente dessa penúltimo giro da competição que deixou, Fred, o G4 com aquela cara de que a gente imaginava quando viu o desenho inicial, com os favoritos ocupando ali o G4. Então, a fotografia dessa 37ª rodada do campeonato que você falou, né, para os defensores aí desse modelo de pontos corridos, Foi a melhor se experiência abrace aí com que o Brasil já teve. esse campeonato, né? E aí, Celso, por conta até da necessidade absoluta, né, de tratar logo esse tema, na noite de domingo eu já fiz uma live com o Atos, ou melhor dizendo, um vídeo com o Atos, e esse vídeo gerou Alguns vários cortes, tá? Mas o nosso foco, Celso, foi justamente esse que você trouxe. O nosso foco foi. Atos até brincou. Fiquei aliviado de não ter participado de alguns programas nesse meio termo, porque muitas das nossas convicções caíram nesse período, tá? Que era quando o Atlético Paranaense encaixou aquela sequência de 7 jogos que tirou ele da 13ª posição, que ele buscou 9 pontos de diferença em relação ao G4, quando ele conseguiu escalar tudo aquilo, nós tratamos como uma certeza de classificação, que o né? Atlético subiria. Aí o Atlético passa 4 jogos sem vencer, 2 empates e 2 derrotas, deixa o G4 e cai para sétimo e já fica tudo em xeque de novo. Quando o Criciúma virou líder do campeonato, a gente tinha certeza de que um time que faz a campanha que o Criciúma fez, saindo da 19ª posição, seria também um time com o G4 praticamente certo. A gente chegou a posicionar que o G4 perfeito, o G4 dos favoritos, tinha se formado rodadas atrás, numa única rodada, eu acho que teve
Curitiba, Goiás, Criciúma e Atlético Paranaense. Depois se desmontou esse G4. Eu, sinceramente, já não considerava factível os 4 se reencontrarem, mas essa rodada trouxe justamente isso, tá, Celso? Então, esse programa que a gente fez, eu vou até passar aqui alguns slides mostrando o que você pode encontrar. Quem está vendo só esse vídeo, eu recomendo que, Vá quando buscar acabar o aqui. vídeo, você vai ter muito mais, tá, conteúdos para se aprofundar, tá? Aqui Fazer esse só um convite aqui, convite. né, Fred? Isso, Pô, e isso. aqui, velho, especialidade da casa, viu? Total. A Porque é turma o vai seguinte, ver, a turma galera, vai ver. a gente já é tradicional, de Sim. certa forma, né, para diferentes competições, a gente fazer esse acompanhamento de rodadas decisivas ao vivo, Como de forma segunda tela. simultânea, como segunda tela. Então, desde já, fica o convite para você, certo? Se você Isso. gosta das nossas análises, se você gosta do conteúdo que a gente apresenta, se você gosta do tipo de eh, vídeos mesmos que a gente vai produzindo, pô, já deixa agendado aí de acompanhar essa última rodada Em tempo real com a gente. a partir das 15h30 aí, né? Isso. Quem já acompanha a gente em live sabe que pontualidade nunca foi o forte da Aí não é a casa. especialidade da casa. Conteúdo é o forte da casa e essa segunda tela, tá, como o Atos lembrou, de Série C, a eleição presidencial. Passando por final olímpica de Não, veja ginástica. só, na Olimpíada, Celso, o que a gente fez de segunda tela, Ninguém fez. ninguém Ninguém fez. fez, ninguém Grandes fez. canais poderiam fazer. Sim. Com Grandes direito de canais que eu imagem. tô falando de televisão. Poderia, ou do YouTube, no caso, né, Kazek transmitiu. Mas o que a gente entregava de informação em tempo real, de tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo, poucos entregaram, tá? E de ginástica, assim, foi das melhores coisas que a gente fez. Mas o convite está feito e no domingo, ali, por volta de 3, 3h30, a gente abre a live, acompanha todos os jogos ao mesmo tempo, vai ter uma tela aqui, sai gol, como fica a classificação, cada desenho, cada possibilidade, tá? E aí, Celso, fazendo agora sim, passando por temas que foram no nosso programa de ontem, tá? O G4 dos favoritos voltou, é a thumb, a capa desse programa, Celso. Com o carimbo do Curitiba, né? Exatamente. E são 2 horas de programa. Foi 45 minutos raiz. Então, se Capa você dura, capa se dura. você realmente quer mais conteúdo, você vai estar direto nessa thumb aqui, que são 2 horas. Se você não tiver saco, vontade ou às vezes só tempo mesmo para não Disposição. acompanhar as 2 horas, aí você pode ir escolher um programa que vá mais direto ao ponto, tá? Um deles, a análise dos jogos da 37ª rodada, tá? Dramas, brigas, viradas, polêmicas e o G4 reconstruído. Esse é um programa que a gente foca no que passou, no que aconteceu. Falamos muito, Celso, basicamente de 3 jogos, tá? A Uhum. derrota do Remo pro Avaí Esse foi aí é o grande perdedor, né? com uma invasão histórica, a ressacada tomada de torcedores do Remo, Atravessaram o Brasil, pô. tomada. A gente até falou no programa e já vi respostas no chat que realmente nos últimos anos se formou uma espécie de comunidade paraense em Santa Catarina, tá? Certo. Existe no interior de Santa Catarina, se formou porque assim, Celso, tinha gente demais. Não dava para tudo aquilo ter cruzado o país para um jogo de penúltima rodada, tá? Mas a gente analisa esse jogo, analisa a vitória do Goiás sobre o Novo Horizontino e a virada espetacular, né, do Atlético Paranaense sobre a Ferroviária. São os 3 jogos que a gente foca mais, tá? Um outro corte que está disponível, esse é muito interessante e que vai gerar outros programas nossos em breve, Celso, porque o Curitiba é o primeiro time desse experimento do futebol brasileiro. Eu vou chamar de experimento porque é o primeiro ano. O Curitiba sobe no meio de novembro e no dia 27 de janeiro estreia na Série A. Então tem 2 meses para jogar a Série A. Quando você sobe, você tem ali 4 meses, 5 meses, né? E Mais ou dependendo de menos. como você subir, você precisa fazer mais do que Isso. um Que é reforço o do caso seu do elenco, Curitiba. E é né? por isso que a gente usou o termo transformação. A gente vai voltar para esse tema. É natural que no final do ano a gente debata mais isso. Mas os times, Celso, eles costumam. Como é que costuma ser a janela de contratação? Quando você sobe, você faz uma primeira leva no começo do Isso. ano e ele vai chegando aos poucos até. Você não tem um time pronto em janeiro. Você tem durante o estadual, vai O chegando os próprio times. mercado vai precisar se adaptar de forma diferente, né, Isso. Fred? Porque, assim, para os empresários, nesse formato que você acabou de descrever, que é o formato atual, Sim. né? Não é o próximo.
a gente via os empresários, os representantes dos atletas, ponderando várias circunstâncias, como você eventualmente disputar um estadual, fazer um contrato para o estadual e depois você observar como o seu atleta, como o Sim, seu sim, sim. representado vai se portar no Existe, mercado. existe no Campeonato Paulista jogadores que podem ser interessantes para times até de Série Perfeito. A, tá? Esse era o exemplo que eu ia chegar. É, O Campeonato Paulista é um grande atrativo e é. que segura muitos Para Série A jogadores. um pouco menos, mas ainda pode ter. Ainda é possível ter uma divisão E dessa na Série A. agora o Às mercado tem vezes, que se Celso, adaptar a essa um mudança clube que rápida, classifica né? para pré-Libertadores, Sim. como é que é feita a janela? Você contrata uma parte do time em dezembro, janeiro, mas vai chegando muito ali, janeiro, fevereiro, março. Você disputa Copa do Brasil, você disputa estadual, aqui no Nordeste, a O Copa do Nordestão. Nordeste, né? Quem tá na Sul-Americana ou na Libertadores faz uma, duas partidas e chega o brasileiro. Aí você dá um. Quando acaba os estaduais, naquela semana você tem mais duas, três estreias, e na janela do meio do ano, quando o brasileiro está com uns 10, 11 rodadas, você tem outra injeção. Tudo isso é diferente. Agora você precisa fazer basicamente 70% agora, Isso. tá? Entre dezembro e dezembro, tá? Entre dezembro e comecinho de janeiro. Então é um vídeo interessante que a gente tem um corte aí pro Curitiba sobre esse tema. E um terceiro vídeo, Celso, e aí a gente puxa a história, o que é que acontece na última rodada? A gente levantou as 19 edições da Série B, em quantas houve mudança na E- última rodada, tá? O número, vou dar um spoiler aqui para quem for assistir o programa. O número assusta no começo. Só em 5 anos, de 19, mudou alguma coisa do G4 na última rodada. Porém, existem outras camadas. É preciso separar em quantos anos não havia sequer a possibilidade de mudar. Então você tem que descartar. Em várias edições já chegou na 38ª rodada tudo definido. Então, você descarta. E você vai descartando e fica mais 5 de 19. 5,19. Aí você, sim, mas você descarta, tá? Certo, Você certo. descarta, porque em 6, 7 não tinha como mudar. Então não é 5 de 19 se não tinha como mudar, tá? Uhum. Esse é o ponto. Você fica 5 de 11, só que aí você percebe que em alguns anos tinha como mudar, mas era um ponto, um time. Entendi. Quando No você final das contas, dá quase, Celso, dá quase. Aí o cara tem que assistir o vídeo, porque eu não nem dá o lembro spoiler exatamente. final. Mas é muito melhor do que o 5 de 19 parece. É Certo. muito mais comum. E a prova disso é que nos 2 últimos anos tivemos mudanças, tivemos reviravoltas na última rodada. E aí a gente traz esse histórico aqui, tá? Na tela, por exemplo, Celso, a gente tem 2023, quando o ABC ele vence. O ABC não tinha vencido ninguém. É. A ABC, na última rodada, vence o Vila Nova. Vila Nova estava no G4, termina em oitavo, tá? E esse gol é o jogador imitando Capitão Nascimento e Não dizendo: não vai sobe subir ninguém. ninguém. Porra, foi um fotos de, porra, muito duro do Vila Nova. Aqui, Celso, o América Mineiro 2019. O América Mineiro fez algo muito parecido com o Criciúma esse ano. Remou o campeonato inteiro, chegou na última rodada, quarto colocado, em casa, pegava o São Bento, rebaixado. Era só vencer que subia, perdeu. Detalhe, na mesma hora o Sport enfrentava o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense era o quinto, precisava vencer. O Sport, mesmo sem valer nada no campeonato, o Sport empatou com o Atlético. Bastava o América ter empatado, que o América Surreal. teria subido. Aí aqui, o Sport, que era o quinto ano passado e conseguiu o acesso, e atrás do Sport o Novo Horizontino, que ali pela segunda vez, né, deixava o G4 na rodada final, e dessa vez o sonho acabou na 37ª rodada, tá? Então, Celso, esses são os cortes que a gente tem para cada um assistir, e agora a gente vai. Para o foco principal desse Isso. programa, que é justamente fazer as contas do que cada um dos 5 pleiteantes, as Isso. últimas 3 vagas de acesso, precisam, né, para conquistar justamente essa vaga, né? Exatamente. Aí quem assistiu aquele vídeo de 2 horas vai pensar assim: Opa, os caras já fizeram isso. Fizemos, só que eu esqueci uma informaçãozinha, um detalhezinho. E esse detalhezinho faz alguma diferença, e por isso eu disse: Celso, vamos fazer um outro vídeo para ficar mais redondinha a informação, para não trazer um corte, tá? No conteúdo inteiro, esse meu esquecimento
está lá, tá? Mas aqui não caberia jogar uma luz, fazer um corte sobre isso, então a gente agora refaz e explica certinho, tá? O que cada time precisa para subir. A gente começa, Celso, do Atlético Paranaense, que já ultrapassou os 99% de chance pela UFMG, tá? É um cenário que ficou, eu diria que confortável até se perder o jogo, né? Confortável, perdendo o jogo é uma palavra muito forte, mas eu diria que tem uma boa chance, mesmo se perder do América Mineiro na Arena da Baixada superlotada, tá? O Atlético Paranaense tem 62 pontos e 18 vitórias. Essas 18 vitórias são fundamentais para entender o cenário, tá? O que é que ele precisa para subir? Empatar com a América já subiu. Certo. Obviamente, vencer, nem precisa de dizer, né? Empatar com a América ele subiu. Ponto. Basta empatar em casa com o América Mineiro, que não quer nada. Mas tragédia na Arena da Baixada, William Bigode, América Mineiro 1-0, Coco. tá? Aí ele vai precisar de um resultado em 3, tá? O que é que ele vai precisar? Que o Criciúma não vença o Cuiabá fora de casa, Certo. tá? Se o Criciúma empatar, não adianta. O Criciúma vai a 62, o Atlético Paranaense tem uma vitória a mais. Ele precisa que o Goiás não vença o Remo em Belém. Por isso que eu digo que tem uma proteção considerável. É o resultado menos provável desse jogo de Belém, a vitória do Goiás. Ainda que o time de Carille se comporte bem fora de casa, tá? Se for empate lá, não é suficiente, tá? Para o Remo. Goiás ultrapassar o Atlético Paranaense, porque bateria, tá? No número de vitórias. E se o Remo vencer, não ultrapassa, porque o Remo só chega a 16 vitórias. Então o Remo não ultrapassa mais o Atlético Paranaense. E aí a Chape não venceu o Atlético Goianiense dentro de casa. Certo. Ou seja, se perder, são 3 jogos. Tá muito perto. E são 2 resultados em cada um dos 3 jogos. Veja bem, tá? É. São só as vitórias combinadas de Criciúma, Goiás e Chape tirariam e a derrota, né? do próprio Atlético, né? Exatamente. Então, se você considerar o próprio jogo dele, são 4 jogos. Isso. E você tendo 2 resultados por jogo, né? Exatamente. Então, assim, Perfeito. beira o impossível, tanto que a conta é 99,3 Uhum. na UFMG, tá? Aí a turma fez conta ainda, né? Fez conta. E deu uma suada pra fechar esse vírgula. Trabalho, fizeram domingo de noite, isso foi igual a gente. Foi, né? Foi, trabalharam domingo à noite. Criciúma, Celso, deu um passo importantíssimo, tá? Esses 2 jogos que ele venceu em casa, deu um passo importante. Agora, tem um jogo um pouco desconfortável, porque é um jogo fora de casa contra o Cuiabá. Eu sempre bato na tecla de que fora de casa é sempre diferente, tá? Se o jogo anterior fosse América Mineiro e Atlético Paranaense, era um grau de dificuldade, tá? Mas na Arena da Baixada é outra história. Se fosse no Heriberto Ussi, era outra história. Lá em Cuiabá, o estádio vai estar vazio, o Cuiabá está desmotivado, mas vai ter injeção financeira e há um pequeno risco nesse jogo. No entanto, Celso, a chance do Criciúma ela é boa, tá? Venceu o Cuiabá, primeiro ponto. Aí, obviamente, já está dentro da Série A. Se empatar com o Cuiabá, ele vai precisar de um resultado em 2 jogos. O Goiás não vencer o Remo, tá? O Goiás não vencer o Remo e a Chape, tá? Não vencer o Atlético Goianiense. Esse é o ponto fundamental, tá? E se, tá, o Criciúma perder do Cuiabá, aí é o seguinte: Goiás ou Remo ultrapassam, tá? Automaticamente. Pode o que acontecer em Belém, um deles ultrapassariam. Um deles ultrapassaria, tá? Com o português correto. Ele cai para quarto. Aí fica toda a chance dele na Arena Condá. Se for empate ou vitória do Atlético Goianiense, Criciúma sobe, tá? Se a Chape vencer, aí o Criciúma fica na 5ª posição do campeonato. Pertinho, tá? Eduardo Batista, né? Tá perto. Mas já teve assim, perto, né? Isso, ano passado, essa história que a gente contou do Novo Horizontino era com o Eduardo Batista, era terceiro lugar, tá? Enfrentou o Goiás em Goiânia,
não valia nada para o Goiás. Porém, ao contrário do Cuiabá, que está derretendo, está vivendo um dos piores momentos dele no campeonato, o Goiás de Mancini voava. Uhum. E tinha uma questão meio de orgulho ali. Mancini chegou, ganhou 5, 6 jogos seguidos, eles queriam terminar bem, tinha motivação financeira, né? E o Goiás, ele venceu o Novo Horizontino. Aqui, Celso, eu acho muito perigoso o cenário da derrota, tá? Obviamente. O cenário do empate, ele é interessante, porque ele ganha a proteção do Remo com o empate. Tá? E veja só, tudo pode acontecer nesse jogo de Belém. É um jogo muito aberto, o Remo vai ter que ir muito para cima. O Goiás de Carille, fora de casa, se comportou muito melhor do que em casa. Mas pensar na vitória do Goiás é é um cenário menos factível. Agora, são as informações que vão estar chegando em Belém, né? Porque se a Chape estiver vencendo, o Goiás vai precisar vencer o jogo. E aí é uma loucura, tá? E a gente vai acompanhar isso ao vivo. Goiás. Seguindo para o Goiás, Celso, quarto colocado, ganhou, voltou ao G4 depois de estar derretendo no campeonato. A gente vinha comparando muito o Goiás desse ano com o Sport de 23. O Sport não teve essa última chance, né? Não Isso. entrou na penúltima rodada, ele ganha a última. Mas a penúltima ele perde do Vitória em Salvador, no jogo que não valia nada pro Vitória, tá? O Goiás, se vencer o Remo, acabou. Afinal, quem tá dentro do G4, se vencer, não tem como ser ultrapassado. Se ele empatar com o Remo, aí ele vai precisar de um resultado nesses 2 jogos. Só que aí é o Criciúma perder, Ele tá? tem 1 de 3, né, resultado. Exatamente. O Criciúma perder e a Chape aí sim não vencer. Então no jogo do Criciúma ele tem um resultado, no jogo da Chape ele tem 2, que dariam aí a classificação ao Goiás, tá? Em torno de 60%, viu, Celso? De chance de acesso, o Criciúma em torno de 80%. Certo. É dessa forma que a UFMG vem tratando. Agora a gente vai ver as chances da Chape. E que a partir de agora são aqueles times que vencer não basta, né? Precisam Precisa de. contar com É a tropeços, pior né. coisa do mundo, mas nos últimos 2 anos deu certo, tá? Muita gente assinaria, É. né, no começo do campeonato, uma situação dessa. A Chape, inclusive, assinaria, né? Isso, Porque não isso. era um time que Cotado aí. cotado para estar aqui. Precisa vencer o Atlético Goianiense em casa. Importante dizer, talvez essa, Celso, seja a maior mala da história da Série B. Porque esse jogo interessa a 4 times. Mas vamos desconsiderar o Atlético Paranaense, tá? Vamos desconsiderar o Atlético Já tá com Paranaense. 99,3. Porque detalhe, a Chape é o único time que no desempate passaria o Atlético, mas seria uma tragédia muito grande. Mas se precisar de qualquer cinquentinha ali, o Atlético manda. Agora, Criciúma, Goiás e Remo, a vida deles se transforma se a Chape perder, pô. Tá? A vida desses times se transforma. E aí É. tem um ponto fundamental. O Atlético Goianiense é completamente capaz de enfrentar a Chape. Completamente capaz. Se motivado, se concentrado. Eu disse aqui, teve um torcedor da Chape que comentou, ficou chateado, que eu disse, olha, América Mineiro, e eu ainda falei, América Mineiro e Atlético Goianiense, eles têm time para vencer a Chape. O cara pode dizer que o América no papel é melhor que a Chape, o América foi e venceu a Chape na Arena Condá, tá? E aqui o empate já é muito determinante, tá? Já é muito determinante. Então o Já Atlético segura, né. já segura para Acho todo mundo, isso, a tá? Chape já dá aquela segurada Porque aqui, né. o que todo mundo precisa é só de um empate aqui, Aham, aham. tá? A Chape com 60 não vai a canto nenhum. Então o empate do Atlético já salva Criciúma, Goiás e Remo, tá? E já transforma Remo e Goiás numa final, tá? No jogo no que é o jogo da É o rodada. jogo da rodada já. Então, esse é o desenho da Chape, que se conseguir bater o Atlético, aí ele olha imediatamente para cima, tá? E precisaria de Criciúma não vencer ou Goiás não vencer. Existe uma conta para o Atlético Paranaense também, que eu não coloquei aqui, mas eu achei muito fora do Atlético Paranaense perder, mas ok. Finja que está escrito aqui, tá? Atlético Paranaense perder. Porque, como eu falei, a Chape é o único time que é capaz de vencer o Atlético Paranaense no desempate, tá? A Chape pode ir ali a 62 pontos, empataria em número de vitórias
e ultrapassaria No saldo. no saldo de gols, Tem tá? uma ótima defesa, né? Aliás, um balanço É. muito interessante, né, Eu Fred? acabei não colocando aqui, tá? 51 Mas a 35. tá dito e você vai fingir que tá escrito aqui na tela. E agora, Fred, vamos para o último time da zona de classificação, que é o Isso. Remo, que Sim. é também o grande perdedor, né, dessa Das duas últimas rodadas. O Pronto, Remo é o grande perfeito. perdedor Dessa das reta duas últimas final aí. rodadas, tá? Além do Novo Horizontino, que desapareceu daqui, né? É, O Novo Horizontino tinha chance e desapareceu também. congelou, né? Empatou com o De Remo. novo o Novo Horizontino, né? Empatou com o Remo. Na verdade, o Novo Horizontino foi até um perdedor da rodada passada. O Remo é o perdedor somando as duas rodadas, junto com o Novo Horizontino. É porque se acreditava menos no Novo Horizontino. Mas o Novo Horizontino empata com o Remo e perde do Goiás. Tá? Empatou com o Remo em casa. É um jogo muito difícil. Perder um jogador muito no começo do jogo lá em Novo Horizonte contra o Remo. E contra o Goiás, jogou melhor que o Goiás. Tá? Chegou a empatar o jogo. O VAR daquelas linhas que não tem nenhuma Que precisão. não dá nenhuma tá? segurança, né? Aí, o olhômetro. Olhômetro, por mim, o gol era legal. Tá? No olhômetro, eu achei o gol legal. Mas o olhômetro não vale nada. A linhazinha ali, mal colocada, ainda vale mais do que o olhômetro. Agora, o que ameniza um pouco, tá? A revolta do Novo Horizontino com essa marcação é que foi a marcação de campo. Tá? É. Não é que o gol foi validado e o VAR alinhou e anulou. O assistente em campo marcou impedimento e o árbitro deu impedimento no gol. Tá? O VAR poderia ter corrigido O erro, né? o erro. E detalhe, se tivesse corrigido o erro, eu estaria falando a mesma coisa aqui. Uhum. Um VAR impreciso que colocou as linhas sem nenhuma segurança. Tá? É urgente e a CBF já comprou o VAR semiautomático, né, que entra no Brasil A partir ano da que próxima vem. temporada. Vamos lá. O Remo precisa vencer o Goiás. Antes de mais nada, né? Única forma, No né, jogo da rodada. no jogo da rodada. E é muito surpreendente que esse jogo não garanta com absoluta certeza um time na Série A. Tudo indicava que esse jogo O colocaria vencedor desse jogo ou o estaria na Série Remo A, ou né? o Goiás na Série A, tá? Ainda é possível que isso aconteça, mas existe uma Precisa. pequena chance de os dois acabarem, né, dançando nessa rodada final, tá? Para o Remo vencer e não ficar na Série B, ele precisa que a Chapecoense não vença o Atlético Goianiense, ou se o Criciúma perder do Cuiabá. Foi essa informação que eu não tinha trazido, tá? Eu tinha olhado o Criciúma ali com 62 pontos e, na verdade, o Criciúma se perder fica com 61, então o Remo ultrapassa o Criciúma. Tem muito jogo. Isso aqui lota estádio, meu amigo. Meu amigo. Isso aqui lota estádio. Eu acho que É a pior esses forma de ir para um times jogo. não seriam dos que assinariam, talvez. Tá? Acho que não assinariam, não. Não, Mas. não assinariam. Celso, é a pior forma de ir pro estádio é essa. É, Ou para cair, né? Que é pior ainda. é. Mas eu vivi isso como torcedor. Tá Nós certo. vivemos. Só que amigo meu dizia, vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo. Eu disse, não vou, não vou. Porque já fui para alguns jogos nessa situação. E eles são terríveis por um motivo. Eu não consigo olhar pro campo. Eu me desconcentro do jogo. Porque eu fico só olhando os resultados. Aplicativo na mão, televisão na mão, o que for. Eu não consigo ver o jogo. Foi por isso que a gente resolveu fazer essa última rodada aí acompanhando. E eu tenho, Celso. Agora a gente faz isso por trabalho. E eu tenho, Celso, uma superstição antiga que se eu não tiver concentrado no jogo, o time desanda. Meu amigo. É muita Se dá responsabilidade. essa importância. Meu amigo. Tipo, que autoestima. tinha um amigo nosso nas sociais ali do esporte, a gente assistiu o jogo da Turma da Mureta. Mureta. O professor Aníbal, que hoje está em Portugal, né? Aí, às vezes era eu, o professor Aníbal, o relógio, o Cássio, o Lucas, e 30 minutos do primeiro tempo, aí o professor Aníbal, aquele jogo 0-0 às vezes, chegava pra Cássio, e o novo X-Men? E o novo X-Men? E Wolverine? Porra, Cássio, tu viu Capitão América? E a Mulher Maravilha? Aí Cássio começava a conversar, isso me incomodava, porra. Cara, tem um time concentrado aqui em campo, porra. Aí perde um foco desse, leva um gol, e depois fica todo mundo desesperado no final. Olhando o relógio, contando o tempo, xingando o jogador. Concentra, faz o teu, né? Então, assim,
Como eu tinha essa Custa superstição, nada. eu fui a alguns jogos nesse perfil, tá? Eu fui pra um Náutico Sport nos aflitos, que o Sport precisava ganhar pra não cair, e ainda precisava que ou Ponte Preta ou Portuguesa vencesse um duelo que o empate salvava os dois. Que inocência eu ter ido pra esse jogo, né? É o de Mas, Araújo, né? é o de Araújo. O Sport perde e eles empatam, ou seja, nada aconteceu. Fui pra um quando o Sport é rebaixado em 2018, que o Sport precisava vencer o Santos, e aí tinha os 3 jogos que poderiam salvar o Sport. O Sport vence o Santos. Aí acontece o gol, todo mundo foi difícil fazer o gol, tal, todo mundo comemora, tal. E eu não comemoro assim. Não tem por que comemorar. Não tem por quê. E aí Só vem parte do notícia caminho. falsa. É um inferno ir pra um jogo desse. Aí, no ano passado eu fui, porque era o camarote de um amigo nosso, né, Arnaldo, e outras pessoas. E aí eu disse: veja só, eu vou. Mas quem vai ficar no controle da televisão sou eu. Eu vou colocar no mosaico do Sport TV, do Premiere, e pronto. Celso, eu olhava pro campo. Eu estava de lado pro campo. Eu olhava pro campo. Eu não assisti Sport Santos. Eu assisti os outros jogos, tá? Eu assisti os outros jogos. Horrível a experiência. Com final feliz. Mas assim, o Pra quem torcedor, quiser compartilhar essa experiência horrível com a gente, o torcedor do Remo vai pro jogo. vai. Porque, pô, tem que ir. O Remo não, pô, não pisa na Série A há muitos e muitos e muitos anos. É um dia histórico e a chance é boa, tá? Matematicamente já não tá tão boa, tá? Mas é boa, tá em torno ali de 15, 16%. Mas isso aí na prática é mais, tá? Na prática é mais do que isso. E você vê aquele vídeo que eu convidei da história para mostrar que acontece. Faça o seu, que a chance de alguém não fazer, historicamente, ela é alta, tá, Celso? Vamos acompanhar, portanto, galera, a última rodada da Série B de 2025 ao vivaço. Fica o convite aí para vocês, a partir das 15h30. Vamos acompanhar os últimos 9 jogos, né? Porque tem só um jogo Isso, fora, que é Volta Redonda e Vila, né? isso. É, Vila e Volta Que é na Redonda. quarta-feira, vale nada. É, exato. Então, vamos fazer esse Porque acompanhamento aí. tem uma luta pelo rebaixamento aí também, viu, Celso? A gente nunca Opa, destaca aqui, mas tem uma luta ali envolvendo Ferroviária, envolvendo Botafogo de São Paulo e Atlético, tá? Atlético, né? Ferroviária com 40 pontos, E os os outros outros dois dois com 41. 41. Tem Tem jogo. muito, Tem tá? jogo. Tem jogo. Mas dificilmente muda aí, tá, Celso? A tabela é muito. Ela Ferroviária sorri joga e fora os outros dois em casa. contra o Operário, exato. Perfeito. A tendência é que a Ferroviária estava vencendo o Atlético Paranaense até o finalzinho do jogo. Tá? Até o Tomou a virada. finalzinho. Toma um empate que já seria complicado, mas daria um pontinho aí para ficar igual aos outros. E aí na última bola toma virada, tá? Coisa de time que tá lutando contra o rebaixamento, né? Exatamente. Esse é um clássico. Mas de toda forma, galera, fica aí o convite, certo? Desde já. Se você ainda não tem planos para a próxima e derradeira rodada da Série B, fica aí o convite para você acompanhar com a gente. Se você já tem planos também, considere. Cássio chega, Nos viu? leva. Opa, olha aí, o maestro, teremos o maestro Cássio Cássio estará aqui. Zirpoli. E Atos foi convidado. Olha Joguei aí. pizza na mesa, Foi mesmo? fiz a proposta completa. 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 Muito bem, João. Completa. Isso aí. Gostei de ver. Então, tá garantido, Atos Gildo, certo? Não. Tá garantido. Já Porque eu joguei. disse a ele, veja só, Não, se mas ele... qual é o outro tipo de pressão que existe? É quando você diz que tá garantido. Exatamente. Aí joga o problema pro outro lado. Porque eu disse a ele, veja só, não dá pra ele colocar na tela, porque a tela vai ser um jogo. A gente tem que ver 3, 4 jogos. Então, Isso. não dá pra ter sua cabeça em uma tela, né? Eu ia falar cabecinha, mas ia cometer um erro, né? É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Um forte abraço. Até o próximo. Valeu. Freio a disco. Tchau, tchau.